Assim mesmo, é assim mesmo. E Nayara, você não me lembra? Qualquer coisa pega a aula de Palmeiras e bota lá, né? Me lembrei. Nossa senhora, eu esqueci de gravar, gente. É que eu estava tão empolgado para dar aula, vocês estão aí tão participativos, que eu fui empolgando. E aí vocês já viram, né? O que a gente Concentrou, sim. empolga, acabou. Joás do céu. Ai, ai, ai. Eles vão cortar nossa bolsa, Nayara. Aqui, ó, voltemos. Quer ver um outro exemplo? No Kibundo, a gente tem uma regra. E a regra é que a construção das palavras seja sempre formada por um consciente vogal, consciente vogal. A Joyce, dá falta para ele. Não, porque eu tô aqui. Entendeu? Só não gravei, mas eu tô aqui. Ô, Jesus. Senhor da glória. Você pode dar falta para todo mundo que não ligou a câmera, viu, Nayara? Eles não estão nem tinham para mim, tá vendo, né? Pode meter falta aí. Dá falta Não pra... faz isso. Ele não gravou de propósito. Que é para poder É. falar que nós não estávamos aqui, mas nós estamos aqui, né? Você está vendo? Então, por exemplo, como é sempre consoante vogal, ponto, consoante vogal, é impossível que isso aqui aconteça, ó. Consoante, vogal, consoante, tá vendo? Ó, consoante, vogal, consoante. É sempre consoante, vogal. Tem uma vogal? Consoante, vogal. Tem uma vogal? Consoante, vogal. Ó, dicota, macota, digina, magina. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Quando eu encontro português em que principalmente os verbos terminam com consoante, vogal, consoante, o que o jeito de falar negro faz? Arranca a consoante. Então, fazer é fazer. O cantar é cantar. O pegar é pegar. O falar é falar. O flor, ó, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Não dá certo, eu tenho que botar uma vogal aqui e tirar a consoante daqui. Então, flor vira fulô. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo. Por que é caindo e não caindo? Porque indo é consoante, consoante, vogal. Caindo não é consoante, vogal. Não é salvar. Ó a origem da palavra aí, ó. É sarava. Os cultos afros usam muito, né? A expressão saravá, né? Salve. Saravá. Preto Velho, saravá. Estão saudando o sagrado. É como se fosse salve. Viva. Nayara, quando você quiser falar, não precisa escrever, não, pode ativar o microfone. Fala. É porque eu lembro direito, justamente do Mussum. Ele gostava muito de falar toda coisa. Saravá, né? E assim, se você perceber, naquela. O Mussum era um personagem humorístico, né? Mas assim, meses, né? O plural acentuado com o I sempre no final, né? Antes do Uhum. S. Como é que eu vou dizer? Alterações que bebem dessa memória. E aí, tá certa a Zélia, né?
É português mesmo. E é português porque a nossa oralidade herdou ritmos e falares africanos. Que faz do português brasileiro não uma variação incorreta, mas uma reinvenção. Uma nova língua, em que operam na sua estrutura, ou sobre a sua estrutura, a memória e a resistência dos corpos negros. Tanto bantus quanto não bantus, né? Eu disse já, né? Não é desvio, é herança. Não é erro, é memória coletiva. Que operam por dentro, produzindo uma nova língua. E é por isso que a Lélia insiste, né, em dizer o nome dessa língua não é português. Português é o que se fala em Portugal. O que se fala no Brasil é português. É outra coisa. É uma outra língua. Português caiu no concurso que teve do Estado. Caiu no Enem. Caiu também. Tá vendo? Se tivesse tido aula comigo, ia acertar. Ia acertar, porque eu errei. Aí, ó. Tivesse tido essa aula, a Paula teria acertado. Tranquilo, gente? Sim ou sim? Eu acho que a parte que eu mais gosto é essa questão do português. Você também, Nayara? É que você mais Isso. gosta? Todo mundo gosta dessa aula. Mas E só por conta disso eu não gravei. Jesus. Eu tô gravando tem 5 minutos. Você tá rindo, né, Marta? A Marta riu de mim. Dá falta pra Marta. Mentira, Marta. Eu tô brincando. Agora, sabe tudo isso que nós estamos falando da língua? Acontece em tudo. Não é só na língua, não. Acontece com o conjunto das memórias. E é por isso que essa aula encerra o módulo memória e vincula com o próximo módulo. Porque é o conjunto dessas memórias que permanecem que nós chamamos de ancestralidade. Por isso que quando pensamos o curso, eu pensei assim, vamos falar primeiro de memória, depois de ancestralidade, para depois chegar no sagrado. Se começar no sagrado direto, o povo vai desistir do curso, vai ter medo. Então, nós temos que construir um caminho. Né? Para que quando a gente falar do sagrado, as pessoas não entendam como uma pregação de conversão religiosa, mas como uma reconstrução da memória ancestral. E aí, gente, está presente nas artes e na cultura. Não há arte e cultura brasileira sem memória negra. Não há. Eu quase morri de rir. Essa semana, eu vi um meme na internet. Eu não vou achar. Tem hora que eu tenho que salvar as coisas, porque depois eu lembro e não acho. Mas o meme falava de uma galera que estava fazendo funk proibidão gospel. Ah, eu vou achar. Não é possível. Se eu digitar funk proibidão gospel, não vai achar. Isso é muito... pegou pesado. É muito... Eu acho que eu achei. Ó, MC Luciano Gospel. Vou compartilhar. Tá vendo? Funk, proibidão, gospel. A memória dá um jeito de vir à tona, gente. Olha lá. A saúde que Deus te deu é a esperança que você precisa. Então lute pelos seus sonhos, não desista no meio do caminho. Foi no toque do celular. Foi no toque do celular. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é... Foi no toque do celular, o tambor.
Não é essa, não. Peraí. Aulas de inglês grátis por 3 meses. Ô, propaganda. Só na Native Camp. Essa deve ser. Tem então vem, deve ser falando pra namorada. Presta atenção. Contra tentações e tentações, corações e multidões, firme e forte eu seguirei. Sem Deus eu sou fraco contra o pecado, coração desesperado, mas graças ao meu rei, eis-me aqui, firme e forte pra seguir. Com mal Não é eu isso. não vou cair, ao contrário eu subirei. Sem brincadeira, ai. Não é proibidão. É um funk, mas não é proibidão. Vou achar o proibidão. Peraí. Funk. Não, eu quase rolei de rir. Proibidão gospel. Vocês não estão entendendo. Eu acho que eu já entendi. É proibidão mesmo. A música era assim, quer ver? Eu decidi esperar, eu vou ter que casar, só depois disso é que eu vou poder sentar. Aí o rapaz, a voz masculina, fala assim: eu sou o seu varão, sou abençoado, não sei o que lá, não sei o que lá, já que estamos casados, senta, senta, quica, quica. A memória dá um jeito. Sabe? Não adianta. Amados, eu vou achar depois, eu mando para vocês no grupo. Não vou perder tempo procurando. Hoje tem igreja gospel que toca atabaque. Tem grupo gospel, igreja evangélica, né? Gospel é estilo musical. Tem grupo gospel que toca atabaque. Tem ex-cantor de axé que continua cantando axé, axé. Olha o nome da música, axé. Só que agora é gospel. Tem ex-cantor de samba que canta samba gospel, pagode gospel. Para onde o corpo negro vai, as memórias ancestrais acompanham esse corpo. Não adianta tentar impedir, não impede. É igual a espada de São Jorge na porta da igreja. Então, saber reconhecer esses mecanismos de resistência, que essa é uma forma de resistir. Nós estamos falando de um povo que foi escravizado, perseguido, humilhado, violentado. E hoje não há expressão artístico-cultural no país que não beba dessas memórias. Que não manifeste de alguma forma essas ancestralidades. O mesmo, gente, eu posso dizer em relação aos arranjos familiares. Bom, vamos lá. A escravidão não destruiu os arranjos familiares negros? Destruiu ou não? Não dilacerou o passado? Não retirou das famílias? Não separou pai e mãe, filho e mãe, filho e pai? Sim, muito triste. Não obrigou essas pessoas a viverem escravizadas e impossíveis ou impossibilitadas de poderem escolher seus parceiros, seus maridos, continuamente estupradas pelos senhores brancos. E os filhos que nasciam eram arrancados das mães e vendidos. O empreendimento racista e escravocrata fez de tudo para impedir que os arranjos familiares se estabelecessem entre os escravizados, mas mesmo assim se estabeleceram.
E há ainda hoje, nas periferias do país, arranjos familiares que nascem dessa herança ancestral, desse aquilombamento, desse quilombismo, embora não assuma a forma que a norma religiosa vigente considera correta. Esse corpo negro vai em cultos, em missas, que pastores e padres dizem que família é pai, mãe e filho. Engraçado. Na grande parte dessas famílias, a mãe é solo. E aí, se cobra a responsabilidade dos homens ou se culpa as mulheres? Durante um período longo da história desse país, ser mãe solteira era quase um xingamento. As mães de família impediam que as filhas andassem com mães solteiras, para não ficarem faladas. Como se o fato de ser mãe sem pai fosse uma escolha delas, e não uma canastragem do pai que fugia. E aí, como é que se arranja? É como era no Quilombo. Uma única mulher cuida dos filhos de 20 para que 19 guerreiem, trabalhem, busquem o sustento. Não é assim ainda hoje nas favelas do Brasil? Sim ou não, gente? Nas comunidades pobres do Brasil não é assim ainda hoje? E que papo é esse de que isso não é família? É família, sim. Muito mais família do que a consanguínea. É uma família produzida sobre um afeto que é gratuito, que não é obrigatório. É uma noção ampliada de família que só pode ser construída por corpos negros que sempre tiveram a vida familiar negligenciada, inviabilizada pela estrutura racista. Quantas mulheres negras têm que trabalhar na casa das senhoras brancas e deixam os filhos sozinhos ou com outras mulheres negras? Recentemente, houve um caso horrível no Brasil de uma mulher negra que, durante a pandemia, não tinha como deixar o filho. Ela vai trabalhar na casa da patroa, leva o filho para a casa da patroa. Aí a patroa está fazendo unha, não pode passear com o cachorro, manda a empregada passear com o cachorro, a empregada desce, em minutos, o filho que tinha deixado sob a guarda da patroa branca cai e morre. O filho morre para a empregada preta passear com o cachorro da madame. Isso aconteceu em Recife. Imagina se fosse o oposto. Quem é a rede de apoio das mulheres negras que cuidam dos idosos, das crianças, das famílias brancas? Quem cuida dos que ela deveria cuidar e não pode para cuidar dos filhos, avós, das famílias brancas? Há permanência aqui, está vendo? Como há permanência nas tecnologias de afeto e cuidado, de afeto e cuidado, que são construídas nas comunidades negras. E que assumem muitas e diversas formas. É o terreiro de Umbanda, é o terreiro de Candomblé que dá comida quando falta, cura quando não tem médico. Auxílio psicológico quando não é possível ter acesso a psicólogo. Como também é nesses territórios aqui, negros, que as igrejas cristãs, evangélicas, pentecostais ou não, as igrejas católicas,
vão operar produzindo, às vezes, o próprio crime. As estruturas de afeto e cuidado que a sociedade e o Estado, de forma racista, negam. Entendem o que está sendo dito aqui, sim ou não? Aí as irmãs da igreja vão cuidar, vão criar uma creche lá na própria igreja ou no terreiro. Aqui, ó, relações de afeto e cuidado profundamente quilombolas, quilombistas. Em que é a própria comunidade que se encarrega de ofertar aquilo que o racismo nega enquanto vida, experiência e possibilidade familiar. E isso também está presente nas religiosidades. Onde quer que o corpo negro se estabeleça. Inclusive, dentro das igrejas evangélicas. Inclusive. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Não é fácil achar. Prestem atenção. E já abra as câmeras e conversa comigo que nós estamos encerrando. Apareceu? Estão vendo que é uma igreja cristã, né? Esse é um instrumento musical cristão? Esse é uma vestimenta e um corpo na sua manifestação característica de religiosidades cristãs? Vou dar play. O corpo sabe o que o livro não diz. O corpo guarda a memória. E onde esse corpo se estabelece, aquele rio subterrâneo o acompanha, permanece com ele e através dele. É assim que a espada de São Jorge está na porta do comércio, que a arruda é plantada, que o sal grosso é usado no ritual religioso cristão. Eu preservo a técnica e escondo o nome. Mas a memória continua como ferramenta de eficácia. Por isso que eu gosto daquela ideia do rio subterrâneo, né? Continua nutrindo raízes.
Continua Professor, produzindo corpos. Oi, eu até li outro dia, na virada do ano, vão lá no mar, né, pular as sete sete ondas, ondas. joga flor no mar. Isso, Quer ver um exemplo? Você chega na casa de alguém, você não bate 3 palmas? batemos. No terreiro, você não entra em nenhum lugar sem bater palma, não. Exatamente. No chazinho que eu tomo, Né? na garrafada, na raizada, Na garrafada, é verdade. no benzimento. Ah, não, eu planto espada de São Jorge na porta da minha casa, é porque ela filtra o ar. Dá, desculpa o que você quiser, você está dizendo que ela é um elemento que trabalha na fronteira, que impede que energia ruim entre. A mesma coisa que fala no terreiro. A minha avó paterna mesmo, de Cromini, era benzedeira e era conhecida como macumbeira. Foi chamada de macumbeira a vida toda. E eu sempre ri, até hoje. Ela, né, faleceu já. E tem uma prima minha que é convicta que ela era macumbeira. Chama ela só de macumbeira. Ah, não, mas ela fazia macumba. De tanto ouvir, né, o povo ali da cidade falar isso. Observe como é que o racismo opera, matando o nome de quem criou a tecnologia, apagando a cor do corpo, mas continua usando a técnica. Na música que eu mostrei para vocês, no terreiro é macumba, no shopping eu vendo a cura para a alma. Isso tem nome, viu, gente? Não disse é racismo. Não tem outro. E é por isso que a nossa tarefa é sempre estabelecer no espaço da sala de aula diálogos e práticas antirracistas. Volta lá na aula anterior. Thor pode porque é branco. Xangô não, porque é o demônio. É preto, é o demônio. Tadinho do meu pai Xangô. E vocês vão ver mais tarde que para esses saberes, práticas religiosas, o demônio sequer existe. Como diz o Emicida, o demônio veio no barco dos europeus. Não tem nada a ver com isso. Os povos indígenas não conhecem demônios. Os povos africanos não conheciam demônios. O demônio é uma invenção da Europa. Essa foi uma das coisas que assim, foi decisivo no meu processo de conversão ao candomblé. Eu era ateu, né? Depois de ter sido um tanto de coisa, eu virei ateu. E essa foi uma das coisas que foi decisiva no meu processo de aproximação e conversão ao candomblé, né? É saber que as cagadas que eu faço, o único responsável por elas sou eu, não é o demônio, não. Fui eu que fiz o erro, eu que fiz a cagada. Exatamente. E eu que tenho que assumir as consequências. Ah, o demônio te tentou. Não, foi ele, não, fui eu. Eu fiz. Eu fiz. E aí é saber que para essas religiões não há pecado. Você pode fazer o que você quiser, desde que você assuma as consequências do que você fez. Ponto. Porque tudo o que você faz produz consequências. É isso. Então eu não vou fazer o bem. Olha, Joyce, que coisa bonita. Que eu quero ser salvo ou ir para o céu. Eu vou fazer o bem porque é o correto. Não é porque eu estabeleço uma negociação com o sagrado. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Porque senão não é o bem. Você está fazendo uma barganha ali, né? Por dentro você está querendo matar. Entendeu? Não adiantou nada. A energia negativa da morte... Fala, Marta. Eu vou pedir licença para eu retirar, que eu tenho um ensaio para poder apresentar dia 28, tá? Tá bom, Aí, boa querido. noite para vocês, tá? Boa noite, nós já estamos concluindo daqui a pouquinho. Então, falou então. Tchau, boa noite. Está entendendo? E aí, como é que eu pego esse conjunto de saberes
que não conhecem nem o demônio, nem a maldade, nem o pecado, e chamam de demoníaco. Mas, professor, Pode falar. você nunca acreditou em demônio? Ou você, depois que você conheceu a sua nova religião, é que você passou a não acreditar mais? Não, depois que eu conheci. Assim, na verdade, antes de me transformar em candomblessista, eu era ateu, né? Então não acreditava nem em Deus, nem em demônio. Não acreditava em nada. Sim, mas você disse que conhece a palavra, você disse que leu e que conhece. Sim. Então, tem vários lugares onde está escrito que ele existe. Por os cristãos. Pois é, mas ele existe. Pode não acreditar, mas ele existe. Não, os cristãos acreditam. Os povos africanos não conhecem o demônio. Não, eu também não, nunca vi ele, mas eu sei que ele existe. Não conhecem no sentido de que não sabem da existência dele. Entendi. No sistema cosmológico, na concepção religiosa, não há demônio. Mas ele há. Ah, professor. Para quem acredita. Por exemplo, a gente diz o seguinte: existem milhares de pessoas no planeta, bilhões, né? Existem milhares de religiões, e o demônio existe só em algumas, viu? Nem todas não. Ele tem outro nome. Tem não? Tem. No candomblé não existe mal, no sentido pensado como um ente absoluto. Então, o que é o mal para vocês? Não há. Como não? Não há. E quando alguém mata o outro, é o quê? É uma ação que desencadeia um resultado profundamente negativo para o outro e para quem matou. E não é o mal? Não. Sim. Para nós, não. Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Você é da congregação, não é? Eu não. Assembleiana. Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia. Existem lá na Assembleia, onde você frequenta, ações tipo correntes, cultos seguidos de quebra de maldição, seja lá do que for? Existe isso? Não, corrente não. Mas cultos? Hoje tem quebra da maldição, culto da prosperidade. Não. Não existe nada assim? Não. Para nós, não. Então você não é da Assembleia de Deus de Madureira, não, né? Sim, senhor. Mas não aí sei não sei se tem outras igrejas da mesma denominação que tem, mas na nossa, pelo menos, não tem. Tá, vamos lá. Você reza para Deus? Tem o culto... Não, eu oro, eu não rezo. Tem culto de libertação, tem? Tá. Tem culto de libertação. Me explica o que é o culto de libertação. Ué, é um culto específico para libertação de pessoas que têm possessão maligna. Existe demônios e possessão maligna, sim. Ok. Isso acontece quando? Quando o quê? Quando que isso acontece? Ué, tem um dia da semana, cada igreja tem um dia. Tá, na sua é que dia? Quinta. Quinta-feira. Então, toda quinta-feira tem o culto de libertação. Sim. Tá bom. Você acredita que alguém que vá várias quintas-feiras e seja liberto, isso vai produzir efeitos positivos na vida daquela pessoa? Sim. Ótimo. É para isso que... Estamos conversando. Então, imagine uma situação, alguém que está sob influência do demônio, do mal, do maligno, aí a vida dele começa a ir para trás. Aí ele começa a frequentar o culto. E aí vocês rezam, oram, essa oração é ouvida por Deus, depois de 3, 4, quinta-feiras, aquela pessoa é liberta. Sim. A partir do momento que ela é liberta, a vida dela muda? Muda. Ótimo. Esse mudar pode ser que aquela pessoa consiga um emprego? Talvez. Pode. Mas a mudança geralmente é feita no interior, como a pessoa muda. Quando a pessoa realmente se converte, tem um encontro com Jesus, ele muda, é visível. Eu acredito que seja a mesma coisa que acontece com vocês. Vocês não vão lá, não tem um tal do passe lá, o negócio?
Passe Eu não, acredito. porque passe é espírita, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Mas peraí, Ah, esquece eu quero falar de você, de mim, então fala. da sua religião. Hum. Aí, por exemplo, essa pessoa que se converteu, aceitou Jesus, foi transformada pelo Espírito Santo, ela não começa a atrair coisas boas? Espero que sim, né? É isso que a gente espera. Ok. Atrair coisa boa pode ser arrumar um emprego? Pode. Ok. É possível, então, dizer que, para a sua concepção religiosa, a libertação daquela pessoa tirou ela da rua, da miséria, da pobreza e levou a ela até um emprego justo, digno, correto? Às vezes, sim. Ok, às vezes. Uhum. Nesse caso, ela ganhou emprego, não ganhou? Conseguiu um emprego. Alguém perdeu a vaga. Isso é bom ou é ruim? É isso que eu estou te perguntando. Então, mal existe. Para nós, tudo é positivo e negativo. Só muda o nome. Não, porque não é absoluto. Nada Ele não é. é uma pessoa que me tenta. Ele não é o responsável pelos meus erros. Eu é que produzo o negativo e assumo o erro. Sim, é claro, nem porque a Sou gente eu. acredita em Deus, nós vamos deixar de assumir os nossos erros, não. Nós erramos, tanto que a palavra não nos dá liberdade para isso. Tá, Nós mas temos que vigiar para não errar. vamos lá. Não é porque somos cristãos que não erra, não tem isso. Vamos lá. Da palavra eu conheço. Segunda palavra, o homem é capaz de viver o caminho do bem ou ele sempre peca? Não, nós somos pecadores. Todos somos. Independente da sua religião. Ótimo. Agora, que a pessoa, quando ela se converte, ela tem a opção de escolher o caminho de não pecar. Mas ela consegue? Uai, alguns Sempre? sim. Então vira santo. Uai, com certeza. Porque na Bíblia... Santo é separado, você sabe, né? Sim, mas na Pertencente Bíblia... a alguém. Então, somos pertencentes a um Deus, nós pertencemos a ele. Então, assim, essa palavra aí não é o santo que vocês usam, aquele santo que santificado, tem imagem. não, santificado, vida santificada. Tá, na Bíblia fala exatamente o oposto. O quê? Que o homem está morto para as coisas dos Deus, que o coração do homem é solo árido, que todas as vezes que o homem pode escolher entre fazer o bem e fazer o mal, ele escolhe o mal, que nós somos seres, isso está na Bíblia, eu posso te passar 800 versículos que dizem o que eu estou dizendo, 800. Se você pegar, todos os grandes profetas do Antigo Testamento mataram, cometeram adultério, todos. Tá. O rei Davi, que é exibido, né? Matou. Sim. Você lembra que o Velho Testamento é na época da lei. Nós não. Nós somos nós vivemos a época da graça. Depois então que Jesus veio, né? É diferente. Podemos ler as duas partes, mas sabendo que há uma diferença aí. Ótimo. Jesus veio e instaurou 2 novos mandamentos, sim ou não? Como? Quando Jesus veio, ele criou 2 mandamentos. Ele criou? Quando Para alguém nós tem pergunta 10, é 10 do mesmo jeito. Não, quando alguém pergunta para ele o que é ter uma vida digna, ele diz o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro. Não foi ele que Quer fez, ser rico? estava escrito. Quer ser salvo? Doa tudo que você tem aos pobres e me segue. ou ele não disse isso? Disse. Não é bem nesse contexto aí, não, mas é tipo assim, é a forma que nós vemos. Nós abandonamos aquele velho homem que era antes de nós para seguir a Cristo. Não é literal de você pegar assim, vender tudo que você tem, ficar pobre e andando atrás de Jesus, não. Não é isso, não. Tá, mas aí eu não consigo entender, porque tem hora que é literal, tem hora que não é. Não. Quem é que controla a literalidade do texto? Por isso que a palavra lida naturalmente, como eu e você pegar um livro e ler, ela é só uma literatura. Ela, sem a revelação do Espírito, não adianta nada. Para quem não crê, não tem valor. É igual você. Não é isso. Não é isso. Eu reconheço. Para você, vamos supor,
você acredita no que você crê, no sagrado seu, não é? Se Meu alguém não, falar é o de um contrário, sagrado. se você... Eu não sei como que você chama, porque eu não conheço a sua religião. Mas se você falar, você fala de posse de conhecimento, do que você vive, não é? Então, eu também posso falar somente do posse do meu conhecimento, do que eu vivo. Para mim, serve. Eu não incentivo ninguém, nem quero convencer ninguém a ser. Mas, para mim, é isso e pronto. Tá certo. A única coisa que eu estou querendo entender é o seguinte. A circunstância... Eu vou dar um exemplo. Corriqueiro. Não vou te colocar, não. Vou dar um exemplo que eu já vi muitos cristãos falando. Ele me fez um livramento. Eu ia entrar no avião, o Espírito Santo falou comigo. Eu não entrei, o avião caiu. Eu tive um livramento. Isso é bom ou ruim? Para quem teve, é bom, né? E para os Agora, para quem 89 que morreu, morreu? não é, né? Só que, tipo assim, o que as pessoas não entendem bem, porque não conhecem, às vezes, é que todo mundo tem um tempo determinado para viver. Ninguém morre fora da hora. Não adianta isso pensar. A pessoa falar assim, eu não entrei naquele avião, então eu não morri. Não morreu porque não era dia. Se for o dia de morrer, a pessoa pode estar deitada na cama que ela morre. Não então tem isso. Não foi livramento. Não, eu sei lá, ela que acredita nisso. Nós não vamos tentar diminuir a fé de ninguém. Se eles acreditam, ótimo. Que existem os livramentos, existe, sim. Você entendeu? Assim, Por quê? Para evitar o adiantamento desse dia da morte, porque ele tem que cumprir aquilo lá. Tanto eu quanto você, não importa a nossa religião, nós só vamos morrer no dia determinado. Eu acredito nisso também. Sim. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Se há um dia determinado, e se Deus é onipotente, Senhor de todas as coisas... Ele é. Eu também concordo que ele seja. Na minha fé, eu também concordo. Então, até aqui a gente está concordando. Sim. Então, não foi um livramento, porque não era o dia. Professor, religião é igual filosofia, né? Não chega a um consenso natural, porque não diverge. Diverge do que cada um acredita, é verdade. A única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Não, a única coisa é que nada é mal absoluto ou bem absoluto. É só isso. Não, mas não precisa ser mal absoluto nem bem absoluto. O detalhe mal absoluto é o que os cristãos chamam de demônio. Não. De quê? Demônio. De demônio? Não, ué. O demônio ele não é mal absoluto, ele influencia, mas ele também não precisa ser o mal absoluto. Ele faz coisas boas? É claro, tem muita gente que diz que ele faz, né? Não. Não é? Para você. Não, para mim não, porque eu não trabalho com ele, não. Então, é isso mas que eu tô falando. Conheço as obras dele, tão perfeitas quanto. A única coisa que ele não tem poder igual o de Deus é de ler a mente da gente, mas o resto ele consegue fazer igualzinho. Ele consegue fazer sinais, ele consegue fazer milagre, ele consegue fazer o que ele quiser. É um ser poderoso também. E é algo que a gente não pode ignorar de forma nenhuma, porque seria ignorância ignorar um ser tão poderoso. Então, mas o que eu quero te falar é, nas religiões de matriz africana, esse ser não existe. Sim, pode até que... Hã? Pode falar, Flávia. Para mim também não existe. Eu compartilho do seu pensamento. É fácil eu trair meu marido e ir lá e falar assim que foi o diabo que me influenciou. Foi bandida que te fez. Eu traí porque eu quis. Eu matei porque eu quis matar. Isso igual então, você falou. Nós temos o bom, a maldade e a bondade. Você escolhe. Ele diz que não existe mal. Então, se você está falando que existe a maldade, então tem divergência. Tem, mas olha só, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Positivo e negativo, certo? Para mim é positivo e negativo. E aí... Gente, acreditar ou não acreditar aí é de cada um. Nós vamos, sabe quando é que nós vamos chegar no dia que nós vamos saber se eles existem ou não? Quando ele morrer. Exatamente. Aí nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Não é uma discussão de quem está certo ou está errado. Beleza. Aí nós chegamos lá e nós falamos assim, professor, estava certo, ó. Ou eu vou queimar no fogo do inferno errado. Mas assim, Eliana, me lasquei. Mas agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se cada grupo pode ter uma fé diferente, eu não posso basear na minha fé para dizer que o outro é errado.
Não, mas nunca vão falar isso, né, professor? É isso que eu A discordo. pessoa inteligente, ela não vai falar isso, não. Não, mas tem gente que fala. Não, Fala tem demais, tanto... Não, isso não é só os evangélicos, todos Não, e eu não disse que é só os evangélicos, não. Não, pois é, eu tô falando assim, tem dos dois lados. É engraçado, vamos supor, igual uma coisa que eu não concordo de maneira nenhuma, é que a pessoa ser subestimada pela cor da cor da pele, pela inteligência que ela tem. Não existe isso, para mim não existe. Tá, mas Entendeu? tem gente que faz isso, não tem? Tem gente que faz e faz muito. E Então, aí, assim, ó, eu concordo com você que há intolerância religiosa em todas as religiões. exatamente. Mas eu quero Aí, fazer uma cabe a pergunta. mim. Vamos Mas eu supor, quero te fazer só uma porque pergunta. você escolheu, só um minutinho, porque você escolheu a sua religião, eu não posso te criticar e falar assim, você está errado, só porque você não acredita, você vai para o inferno. Eu não falo isso para ninguém. E eu Mas, jamais assim, vou falar isso para você não é? também. Então, quando a gente alcança uma maturidade espiritual, a gente entende que o que vale para a gente nem sempre vai valer para o outro. Ok, estamos de acordo. Nisso, eu e você somos igual. Pensamos igual. A Flávia também, a Nayara também, que é quem está aparecendo aqui, eu estou vendo as carinhas. Mas presta atenção. Existe intolerância em todos os lugares. Todos. Beleza. Tem candomblessista intolerante? Claro. Tem. Tem espírita intolerante? Claro. Tem ateu intolerante? Claro. Ok. Tá bom. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Quantas igrejas evangélicas foram destruídas a pedradas no último ano? Uai, professor, o número correto eu não sei, mas teve alguns episódios falando que os religiosos estavam atacando a religião do outro também, não foi? Às vezes nem era Não, verdade. os dados que eu tenho só falam de terreiros de Umbanda e Candomblé e alguns territórios católicos e espíritas. Mas 80% dos lugares que são apedrejados e destruídos são terreiros de Umbanda e Candomblé. A pergunta é, tudo bem, há intolerância em todos os lugares. Sim. Mas alguns lugares são mais odiados que outros. Ah, com certeza, principalmente quando não se conhece, né? Não tem conhecimento de fato daquilo lá, e aí quer fazer, igual aquele pastor que chutou a santa, aquilo lá foi uma coisa terrível, né? Por que fazer aquilo? Não tem necessidade, não é porque eu sou de uma religião que eu vou querer destruir o que é seu. Se é santo para você, se é sagrado para você, uai, é você e Deus depois. Eu tenho que respeitar o seu sagrado. Não é? É. Óbvio. Mas, olha, infelizmente, porque eu acho isso triste, ter pessoas que se diz ser evangélico, se diz ser cristão e faz esse tipo de coisa. Não concordo de forma alguma com isso. Infelizmente, tem gente que se diz ser umbandista, tem gente que se diz ser candomblessista e faz esse tipo de coisa. Sim. Infelizmente. É horrível isso. Budista, taoísta, em todas as religiões tem gente vagabunda. Eu tenho pessoas que são espíritas, eu trabalhei com eles, são pessoas que eu mantenho contato até hoje, são pessoas amabilíssimas, são pessoas incríveis, que não tem nada a ver, gente. Caridosas. Exatamente, é uma coisa que vocês fazem, eu não sei se a sua também é assim, mas a caridade é em primeiro lugar para eles. É algo extremamente necessário que eles fazem. Para nós é assim, mas é diferente. Mas depois a gente vai ver como é que é. Porque tem um sentido comunitário, é mais do que caridade. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte. O que distingue a agressão contra um assembleiano, contra um kardecista, contra um católico, da agressão contra um macumbeiro? É o racismo religioso. Sim. É aí que eu quero chegar. Lembra quando na nossa conversa na aula passada a gente falava de que tem pastor que faz festa de Thor por filho e chama Xangô de demônio? Não, igual esse vídeo que você mostrou aí, né? Aquela ação delas lá é uma ação do espírito. Só que, por exemplo, as pessoas que não entendem, não conhecem, é a mesma coisa que vocês. O jeito de dançar, o jeito de movimentar o corpo, né? E aí, pode sim ser uma herança, igual você falou, que o corpo representa daquela forma que ele tem ali na genética dele. E eu não estou dizendo que ela é macumbeira, viu? Para deixar bem claro. Pois é, pelo jeito lá era uma igreja evangélica. É uma igreja evangélica, em que a mulher, sob a manifestação do Espírito Santo, dança de um jeito que nós dançamos sob a manifestação das entidades. Eu já vi isso pessoalmente. E aí, a única coisa que é errada é dizer aqui é Deus, lá é o diabo, entendeu? Isso só que é errado.
Não tem, a Bispa Narline pode dançar do jeito que ela quiser. Entendeu? Uhum. Ela só não pode dizer que o jeito do outro corpo negro dançar, só porque pertence ao universo simbólico mais negro e menos embranquecido, é demoníaco. Sim, isso não é certo falar. Nem toda ação é demoníaca. A maioria das pessoas, é igual a Flávia falou aí, usa, né, a influência maligna como recurso para poder... Desculpa, exatamente, para poder se livrar de algumas coisas. Eu fiz porque eu estava... Não. A palavra nos ensina a gente ser responsável pelos nossos atos, sabendo que em qualquer religião a lei do retorno ela é implacável. Você semeou, você colhe. E isso não importa... A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Certa. Sim, com certeza. Então, assim, não tem como... nisso também. A minha mãe falava assim, você não pode deixar a sua conta para o outro pagar, não tem como. O que é seu, você tem que pagar. Ado a ado, cada um no seu quadrado, entendeu? Por isso é que o mundo é tão bom. Agora, o que eu quero chamar a atenção, e a gente já está concluindo, que a gente já passou 20 minutos do horário, se a gente deixar aqui, teve uma turma que eu fui até 11 horas, não foi? Nós falamos 3 dias. Mas só para a gente fechar o sentido do que eu estou falando aqui, né? O sentido do que eu estou falando aqui é de que, numa escola quilombola, eu não posso demonizar a herança cultural das crianças quilombolas. Sim, de jeito nenhum. Eu não posso em escola nenhuma. Nenhuma. Mas numa escola quilombola, isso é mais inadmissível ainda. Uhum. Então, a Eliane pode ter a crença dela? Claro. E pode fazer o que quiser na vida privada, a partir do que ela acredita, como o Christian pode fazer o que ele quiser na vida privada, sim, a partir do que ele acredita. Eu não posso usar nem esse curso, nem nenhum lugar público para proselitismo. É isso que nós estamos dizendo. Exatamente. E aí a gente precisa estabelecer um diálogo respeitoso e que busca compreender as diferenças e não hierarquizar as diferenças. Exatamente. Se fosse assim desde o início, não teria essa divisão tão grande. Né? Era ninguém isso que eu queria dizer. Eu acredito assim. Porque se Deus é amor, não tem por que eu odiar a pessoa só por causa que ela não é da mesma cor que eu, porque pratica uma religião diferente, é uma escolha, a religião é uma escolha nossa. Então, assim, todo mundo tem que ter a sua opção de escolher. O que te faz bem, às vezes, não é o que me faz bem. O que me completa, às vezes, não te completa. Então, assim, a gente respeitar... Eu acho que as escolas tinham que ensinar desde o início, tá? Isso aqui é dessa religião aqui. Eu estudo. Eu analiso todas que eu posso. Eu acho o conhecimento, para mim, é fundamental. Nós conversar aqui, para mim, é conhecimento. Entendeu? Porque como que eu vou falar de algo que eu não conheço? E se eu não conheço, eu vou simplesmente julgar, falar que é ruim, que não presta. Que você e outra coisa importante, Eliane. Eu não estou dizendo que essa prática de demonizar os cultos afros é só dos evangélicos. E nem que todo evangélico pratique essa prática, ok? Mas eu vou te falar a verdade. A religião evangélica, ela tem mais isso, sim. Por conhecer e acreditar que ele existe, quando vê uma prática que não é igual a deles, muitas das pessoas não têm a sensibilidade de prestar atenção para ver o que é que pode ou não falar. Aí já vai agredindo, né? Porque é horrível ficar chamando os outros de macumbeiro, de não sei o quê, não sei o quê. Eu acho isso agressivo. Tá, beleza. Não é bom para você, você não gosta? Não faz. Ninguém obriga a participar. Eu nunca vi eu chegar num lugar e a pessoa falar assim, não, nós estamos fazendo aqui um negócio, aqui um trabalho aqui, você vai ter que beber do que tá... Não fala isso. E a pessoa tem liberdade de ir, só vai se quiser, não é? Igual na nossa igreja. A pessoa vai se ela quiser ir. Eu vou te contar um segredo. Eu não podia contar, porque senão não é segredo, tá? No Candomblé, a gente fala para as pessoas assim, ó, vem não, você não dá conta. Pois é. Então não vai, se não tem instrução do profissional, não entra, não. Você não dá conta. Não é? Tem até um ditado afro-brasileiro que diz assim, quem não pode com a mandinga não carrega o patuá. Exatamente, concordo plenamente. Então, a gente sempre fala no terreiro assim, chega aquele menino, aquela mocinha, né? Ai, eu quero, a gente vai assim, aguenta não.
Pois é. Pensa direito. Você não vai Procura um aguentar. caminho mais fácil, mais sossegado. Tem um lugar que você tem que ir só 1 hora por mês ou 1 hora por semana. Aqui não, neném. Aqui é tipo, sábado é dia de trabalho, você chega às 6 da manhã e sai às 4 da madrugada. Não tem essa, sabe? Você não controla a duração, é o sagrado que define a duração, entendeu? Não é a gente. Então, por exemplo, nós vamos agora fazer uma reza. Aí tem que consultar se é o horário da reza. Aí se o sagrado falar pelo oráculo, não é o horário da reza, você não reza. Até ele falar, agora pode rezar. E se ele falar, agora pode rezar 2 da manhã, você tem que ficar lá até 2 da manhã, entendeu? Entendi. Então são coisas diferentes. Cada uma dessas religiões tem seus códigos de crença, de valores, de rituais, de condutas, de comportamentos. Exatamente. O que a gente deve estabelecer numa sociedade civilizada? O respeito. Exato. Entende? Uhum. Olha, Eliana, o que você acredita não é o que eu acredito, mas eu defendo até a minha morte o seu direito de acreditar nisso. Igualmente. É isso. Uhum. É isso. Se você está feliz desse jeito aí, jamais ao contrário, dizer não vai. Entende? Por quê? Porque eu já falei isso, eu não sei se eu falei aqui, eu já estou perdido na cidade, Nayara, eu acho que aqui eu ainda não falei, não. Eu acho que Deus é tão grande, tão gigantesco, e nós tão pequenininhos, que as religiões dizem mais sobre nós do que sobre Deus. Sim. Deus é tão misericordioso que ele responde em todas as religiões. O ser humano, ele já nasce com a tendência má. É ele que escolhe praticar o bem ou não. Isso não é nem questão religiosa, isso é genética. O ser humano, alguns desenvolvem uma personalidade mais cruel, tanto que hoje em dia a ciência já estuda esses traços, né? Que é psicopata e tudo, e isso já vem de nascença. Nós não acreditamos nisso não, mas deixa isso para uma outra hora, para uma outra briga. Mas isso é ciência, professor? Não, nós temos outras ciências, calma, tem várias. Tem assunto para nós conversar 3 dias, então. Graças a Deus, ainda bem que a gente vai conversar. Eu sempre defendi que é conversando que a gente se entende. Sim, com certeza. Gente, abraço para vocês, até quinta-feira, né? Quinta, né? Hoje é terça, não é? Hoje é terça. Até quinta. Quinta, Nayara, você quer começar a aula da quinta ou você quer pegar a aula da terça que vem? Sobre ancestralidade. Você quer que eu... Não sei, você que sabe. Quinta eu vou deixar para você. Você introduz lá, mas é uma aula só, viu? Você tem que fazer cabelo numa. Tá bom, tá bom. Eu quero uns outros 2 da outra semana. Falo demais. Igual eu. Calado. Não, aí a gente vai até às 11 da noite, mas segura o Tiana. Tá bom. Quinta-feira, Nayara começa a apresentar o tema da ancestralidade para nós, tá bom? Então, tá Forte bom. abraço, boa noite a Tchau, todos e todas. Até lá. Tchau. Tchau.